Welcome to your undivided attention. It often feels like we're stuck in some kind of endless debate about what AI is going to mean for jobs and the economy. Now, no one knows the future, but we know that automation from AI is coming, and many fear that it will result in mass unemployment. Listen. It often feels like we're stuck in some kind of endless debate about what AI is going to mean for jobs and the economy. Muitas vezes parece que estamos presos em algum tipo de debate interminável sobre o que a inteligência artificial vai significar para os empregos e para a economia. It is only a matter of time before people wake up to this, and they realize that this narrative that they've all been sold is a crocus. É apenas uma questão de tempo até que as pessoas percebam isso e entendam que essa narrativa que venderam a todos eles é uma fraude. And caught in the middle of this debate are actual workers bouncing between the two, just trying to figure out what does this mean for me and my family right now. E presos no meio desse debate estão trabalhadores reais, oscilando entre os dois lados, apenas tentando descobrir o que isso significa para mim e para minha família agora. And as long as that debate stays alive, nobody plans or takes action for what's coming. E enquanto esse debate continuar vivo, ninguém planeja ou toma medidas para o que está por vir. Thank you so much for coming on your undivided attention. Muito obrigado por nos dar toda a sua atenção. I really think what we're entering is something in the middle, which is a world where AI starts getting much more capable to take on more of the tasks we do at work. Eu realmente acho que estamos entrando em algo intermediário, que é um mundo onde a inteligência artificial começa a ficar muito mais capaz de assumir mais das tarefas que fazemos no trabalho. And it means some jobs are lost. Much of the labor market stays intact, but we get some really painful concentrated job losses. E isso significa que alguns empregos serão perdidos. Grande parte do mercado de trabalho permanece intacta, mas teremos perdas de empregos muito dolorosas e concentradas. So, just to replay that for listeners, because you have these three named realities that we're probably going to reference throughout the episode. Então, apenas para repetir isso para os ouvintes, porque você tem essas três realidades nomeadas às quais provavelmente faremos referência ao longo do episódio. And one of the things you do in this piece that I really love, because you have a very humanistic analysis and you open up the piece with these two contrasting stories of AI displacement. E uma das coisas que você faz neste texto que eu realmente adoro é que você apresenta uma análise muito humanística e começa o texto com essas duas histórias contrastantes de substituição por inteligência artificial. I was responding to this really frustrating dichotomy that we keep zigzagging to. Eu estava respondendo a essa dicotomia realmente frustrante para a qual continuamos indo e voltando. On the one hand, many of us find ourselves in reality one, which is we're all very anxious about AI's impact on jobs. Por um lado, muitos de nós nos encontramos na realidade 1, que é aquela em que todos estamos muito ansiosos com o impacto da inteligência artificial sobre os empregos. The messy middle is what I call the really bounded area in between the world we stand today, which is really mild labor market impacts. O meio-termo complicado é como eu chamo essa área realmente delimitada entre o mundo em que estamos hoje, que apresenta impactos realmente moderados no mercado de trabalho. And one had lost her entire career at USA because of Doge, which means the entire sector collapsed. E uma delas havia perdido toda a sua carreira na USA por causa do Doge, o que significa que todo o setor entrou em colapso.
Both were having a really hard time finding new jobs that matched the pay and preference and the place of the one they had. Ambas estavam tendo muita dificuldade para encontrar novos empregos que correspondessem ao salário, às preferências e ao local de trabalho que tinham antes. Because we only get 6 months, if we're lucky, of unemployment benefits if we're eligible. Porque se tivermos sorte, recebemos apenas 6 meses de benefícios de desemprego, caso sejamos elegíveis. Both were stuck. Both of their unemployment benefits had run out, because we only get 6 months if we're lucky of unemployment benefits. Ambas estavam presas nessa situação. Os benefícios de desemprego das duas haviam acabado, porque se tivermos sorte, recebemos apenas 6 meses de benefícios. So, for instance, the Uber driver had gone from a $200,000 a year income as a semiconductor engineer to $30,000 to $40,000 a year driving an Uber. Por exemplo, o motorista da Uber havia passado de uma renda anual de $200 mil como engenheiro de semicondutores para $30 a $40 mil por ano dirigindo para a Uber. When I asked, "What would you do if you weren't driving for Uber?" Quando perguntei, o que você faria se não estivesse dirigindo para a Uber? Because we all know that's an occupation that's about to be displaced by Waymo, right? Porque todos sabemos que essa é uma ocupação que está prestes a ser substituída pela Waymo, certo? It's not every job in the economy, but it's some of the most coveted. Não são todos os empregos da economia, mas são alguns dos mais cobiçados. It raises all sorts of hard political economy questions, and it's something that our workforce development, our safety, our systems have never prepared for. Isso levanta todo tipo de questão difícil de economia política, e é algo para o qual nossos sistemas de desenvolvimento da força de trabalho e de proteção social nunca se prepararam. And I just felt like that was important because you know so much of what I like about your analysis, it's like we can talk about or there's a thing that a human can do, and we get to swap that job for a different job that human can do. E eu simplesmente senti que isso era importante, porque grande parte do que gosto na sua análise é justamente a ideia de que podemos dizer: existe uma coisa que um ser humano consegue fazer e podemos trocar esse emprego por outro que esse ser humano também consiga fazer. Well, there's this kind of job rising. Why doesn't everyone just rush into this completely different career that may have nothing to do with their interests or their identity or their passions or their dreams? Bem, existe esse tipo de emprego surgindo. Porque todo mundo simplesmente não corre para essa carreira completamente diferente, que pode não ter absolutamente nada a ver com seus interesses, sua identidade, suas paixões ou seus sonhos. I mean, I get so frustrated when I hear, well, there's this kind of job rising. Why doesn't everyone just rush into this completely different career that may have nothing to do with their interests or their identity or their passions or their dreams? Quero dizer, fico muito frustrado quando ouço, bem, existe esse tipo de emprego surgindo. Porque todo mundo simplesmente não corre para essa carreira completamente diferente, que pode não ter nada a ver com seus interesses, sua identidade, suas paixões ou seus sonhos. One of the things I love about studying work, and I don't just study it in the numbers. I talk to people all the time. Uma das coisas que adoro em estudar o trabalho é que não o estudo apenas pelos números. Converso com pessoas o tempo todo. I'm amazed at the diversity in this country of how we choose our jobs. Fico impressionado com a diversidade existente neste país na maneira como escolhemos nossos empregos. So, what kinds of jobs occupied most people, and how did that change over time?
Então, que tipos de empregos ocupavam a maior parte das pessoas e como isso mudou ao longo do tempo? Then you see this rise of blue-collar work. So think manufacturing. It was upwards 30 to 40% or more of the entire labor force. Depois, vemos o crescimento dos trabalhos de colarinho azul. Pense na indústria. Eles representavam mais de 30% a 40% ou até mais de toda a força de trabalho. Around 1980, we start seeing this really decline during deindustrialization. Por volta de 1980, começamos a ver um declínio realmente acentuado durante a desindustrialização. Then we had lots of blue-collar work. Much of that work was automated. Depois, tínhamos muitos trabalhos de colarinho azul. Grande parte desse trabalho foi automatizada. The blue and the white-collar work crisscross around the time I was born around 1980. Os trabalhos de colarinho azul e de colarinho branco se cruzaram aproximadamente na época em que nasci, por volta de 1980. And the way I explain that is computers up until the moment that ChatGPT was launched, we've had this 50-year trend where computers provided a tailwind and really boosted high-paid college-educated knowledge work. E a maneira como explico isso é que até o momento em que o ChatGPT foi lançado, tivemos uma tendência de 50 anos em que os computadores deram um impulso e aumentaram significativamente o trabalho intelectual bem remunerado realizado por pessoas com formação universitária. You see this incredible rise of professional work. Vemos esse incrível crescimento do trabalho profissional. The best way I can describe the impacted this time around is the reverse of COVID. A melhor maneira de descrever o impacto desta vez é como o oposto da Covid. Those of us who had to go into a workplace during COVID were the ones we were applauding and cheering for because they were taking on the risk of the virus on behalf of society. Aqueles de nós que precisavam ir a um local de trabalho durante a Covid eram as pessoas que aplaudíamos e apoiávamos, porque estavam assumindo o risco do vírus em nome da sociedade. We had a whole class of people, frankly, the laptop class who could do their work virtually primarily on a computer, that were safe from the virus. Tínhamos toda uma classe de pessoas, a chamada classe dos laptops, que podia trabalhar virtualmente, principalmente em um computador, e estava protegida do vírus. If Genai Technologies' large language models improve to the point that they are substituting for human cognition, Se as tecnologias de inteligência artificial generativa e os grandes modelos de linguagem melhorarem a ponto de substituírem a cognição humana, they're smarter than us at many of the cognitive tasks that have been the skill premium that has commanded these knowledge worker salaries. eles são mais inteligentes do que nós em muitas das tarefas cognitivas que constituíram o diferencial de habilidades que sustentou os salários desses trabalhadores do conhecimento. If you can do your job locked in a closet with a computer, eventually you're probably going to be in trouble. Se você consegue fazer seu trabalho trancado em um armário com um computador, provavelmente acabará tendo problemas. And that's an entirely new ballgame. E isso é um jogo completamente diferente. It's not the low-paid workers who are at risk. Não são os trabalhadores de baixa remuneração que estão em risco. But you also speak to the erosion. Just want to reference some more lines here from your essay. On the erosion of decent-paying clerical customer service and back-office work. Mas você também fala sobre a erosão. Quero apenas mencionar mais algumas linhas do seu ensaio aqui. A erosão de empregos administrativos,
de atendimento ao cliente e de suporte interno com salários razoáveis. These are the best paying, most dignified jobs for women without a degree. Esses são os empregos mais bem remunerados e mais dignos para mulheres sem diploma universitário. And I've interviewed so many women in these jobs. They're a foothold into the middle class for women without a degree. E entrevistei tantas mulheres nesses empregos. Eles são uma porta de entrada para a classe média para mulheres sem diploma universitário. And they don't even remotely match up. E eles nem de longe se equivalem. We should destigmatize it and make sure more young people would find it attractive. Deveríamos acabar com o estigma em torno disso e garantir que mais jovens considerassem isso atraente. It is not a mass market labor sponge for everyone who thought they were going to be an accountant, a market research analyst, and a finance analyst. Isso não é uma esponja de trabalho em massa para todos aqueles que achavam que seriam contadores, analistas de pesquisa de mercado ou analistas financeiros. If everyone suddenly shifted and said, well, the safe ground are these 80,000 a year unionized skilled trade jobs, which genuinely are excellent jobs. Se todos mudassem de repente e dissessem, bem, o terreno seguro são esses empregos qualificados sindicalizados que pagam $80.000 por ano, que realmente são excelentes empregos. If suddenly you lower the barrier to entry and you flood a lot of people into those jobs, you lose the scarcity and the wage premium. Se de repente você reduz a barreira de entrada e coloca muitas pessoas nesses empregos, perde-se a escassez e o adicional salarial. And we can't act like everyone can simply move into this. The numbers don't work, let alone the fact that there are preferences that some people might not want to be a plumber. E não podemos agir como se todos pudessem simplesmente migrar para isso. Os números não fecham, sem falar no fato de que algumas pessoas podem simplesmente não querer ser encanadoras. What I love about your analysis is it's just a systems analysis. You're seeing the feedback loop. O que adoro na sua análise é que ela é simplesmente uma análise sistêmica. Você está enxergando o ciclo de retroalimentação. The idea that AI is going to destroy jobs is a light idea that is being disproven every single day. A ideia de que a inteligência artificial vai destruir empregos é uma ideia superficial que está sendo refutada todos os dias. It is only a matter of time before people wake up to this, and they realize that this narrative that they've all been sold is a crocus. É apenas uma questão de tempo até que as pessoas percebam isso e entendam que essa narrativa que venderam a todos eles é uma fraude. Mas, se você prestar atenção a outras partes do debate, verá o Financial Times relatando que já houve uma redução de 40% nas ofertas de emprego nos Estados Unidos para pessoas que acabaram de se formar. And caught in the middle of this debate are actual workers bouncing between the two, just trying to figure out what does this mean for me and my family right now. E presos no meio desse debate estão trabalhadores reais, oscilando entre os dois lados, apenas tentando descobrir o que isso significa para mim e para minha família agora. And so today on the show, we want to follow the incentives and show you where they're actually taking us in the very near future. E hoje no programa, queremos acompanhar os incentivos e mostrar para onde eles estão realmente nos levando em um futuro muito próximo. But honestly, when I read your essay, The Messy Middle, it was some of the most clear-eyed and thoughtful thinking that I have seen about AI in the labor market. Mas honestamente, quando li seu ensaio, O Meio Termo Complicado, achei que era um dos pensamentos mais lúcidos e ponderados que já vi sobre inteligência artificial no mercado de trabalho.
Well, you're off to a good start. Bem, você está começando muito bem. I was responding to this really frustrating dichotomy that we keep zigzagging to. Eu estava respondendo a essa dicotomia realmente frustrante para a qual continuamos indo e voltando. On the one hand, many of us find ourselves in reality one, which is we're all very anxious about AI's impact on jobs. Por um lado, muitos de nós nos encontramos na realidade. I would call us still in reality one, right? Eu diria que ainda estamos na realidade 1, certo? My prediction, and this is just a prediction, is that this is a story that will change. Minha previsão, e isso é apenas uma previsão, é que essa história vai mudar. I would expect to see a much greater disturbance than what we've seen today. Eu esperaria ver uma perturbação muito maior do que a que vimos até hoje. There is no job loss with AI. Não há perda de empregos causada pela inteligência artificial. The idea that AI is going to destroy jobs is a lie idea that is being disproven every single day. A ideia de que a inteligência artificial vai destruir empregos é uma ideia superficial que está sendo refutada todos os dias. I see it on the ground. Eu vejo isso acontecendo na prática. There's no point in all this work you're doing to come up with interventions. Não há sentido em todo esse trabalho que você está fazendo para criar intervenções. There's literally no point. Literalmente não há sentido algum. Anything you do right now is just going to be expired in 3-4 years. Qualquer coisa que você fizer agora simplesmente estará ultrapassada em 3 ou 4 anos. One is that it's actually very hard to automate with existing technologies. Primeiro, é realmente muito difícil automatizar com as tecnologias existentes. There's a lot of jobs with pretty mild exposure. Há muitos empregos com exposição bastante limitada. Everything in teaching and healthcare, in repair and service sector jobs, a masseuse, a waitress, scores of jobs in this economy cannot be done by Claude or ChatGPT. Tudo no ensino e na área da saúde, nos trabalhos de reparo e no setor de serviços, uma massagista, uma garçonete, quero dizer, dezenas de empregos nesta economia não podem ser realizados pelo Claude ou pelo ChatGPT. We're many years off from having an economically viable robot that's able to go in all those workplaces and do that job. Estamos a muitos anos de distância de ter um robô economicamente viável capaz de entrar em todos esses locais de trabalho e realizar esses trabalhos. That should not give us too much comfort though, because actually I think a messy middle, when only some jobs are lost, is a very difficult one to deal with. Isso não deveria nos trazer muito conforto, porém, porque acho que um meio-termo complicado, em que apenas alguns empregos são perdidos, é muito difícil de lidar. We actually look how difficult it was to deal with the first deindustrialization and globalization wave. Basta olhar para como foi difícil lidar com a primeira onda de desindustrialização e globalização. I think this is potentially painful in pockets and not something that we're going to see overnight. Acho que isso pode ser doloroso em determinados setores e regiões, e não é algo que veremos acontecer da noite para o dia. I think part of the challenge is our discourse is so polarized that because there's such an extreme version, all jobs are going away tomorrow. Acho que parte do desafio é que nosso discurso é tão polarizado que existe uma versão extrema segundo a qual todos os empregos desaparecerão amanhã.
It forces sometimes people to overreact to say there's nothing to see here, when in reality, I think we're really talking about something in the middle. Isso às vezes faz as pessoas reagirem exageradamente e dizerem que não há nada para ver aqui, quando, na realidade, acho que estamos realmente falando de algo intermediário. These are actually very influential folks. Essas são pessoas realmente influentes. The economists will often say to the AI folks, "Now you don't know enough about the laws of economics." Os economistas frequentemente dizem ao pessoal da inteligência artificial: vocês não sabem o suficiente sobre as leis da economia. You're actually fighting the last war. Na verdade, vocês estão lutando a guerra passada. You don't really understand that AGI is a paradigmatic change. Vocês realmente não entendem que a AGI representa uma mudança de paradigma. I think there's a difference between a conversation about net jobs. Acho que existe uma diferença entre uma conversa sobre o número líquido de empregos. Are we going to a world of prolonged net decline in jobs versus a very painful disruption to certain very good jobs? Estamos caminhando para um mundo de declínio líquido prolongado dos empregos ou para uma disrupção muito dolorosa de determinados empregos muito bons? And the jobs that grow don't have to be as good as the jobs that went away. E os empregos que crescerem não precisam ser tão bons quanto os empregos que desapareceram. It took 100 years, Tristan, for the living standards to catch up to what they were at the start of the Industrial Revolution. Foram necessários 100 anos, Tristan, para que os padrões de vida alcançassem o nível que tinham no início da Revolução Industrial. We could easily find ourselves in the world that some of the most coveted jobs in this economy are displaced. Poderíamos facilmente nos encontrar em um mundo em que alguns dos empregos mais cobiçados desta economia fossem substituídos. This is a great place to double-click, because you said it, you kind of very succinctly articulated in your piece. Este é um ótimo ponto para aprofundarmos, porque você disse isso e articulou de forma bastante sucinta em seu texto. Entire communities were abandoned and left behind. Comunidades inteiras foram abandonadas e deixadas para trás. We see deaths of despair. Vemos mortes por desespero. It was an abject disaster, but it was contained to a certain part of the country and a certain type of work. Foi um desastre absoluto, mas ficou limitado a uma determinada parte do país e a um determinado tipo de trabalho. And there it was an economic and social disaster that turned into a huge political backlash. E ali houve um desastre econômico e social que se transformou em uma enorme reação política. I think this is going to have a much greater political shock than we saw in deindustrialization. Acho que isso terá um impacto político muito maior do que vimos na desindustrialização. These are people with status and access and a voice, and there's a lot to potentially lose. São pessoas com status, acesso e voz, e há muito que elas podem potencialmente perder. Are you really asking people like the ones who had to show up during COVID to lower paid jobs in the workplace to foot the bill for, paying the salaries of displaced knowledge workers? Você realmente está pedindo a pessoas como aquelas que tiveram de comparecer ao trabalho durante a Covid, em empregos com salários menores, que paguem a conta dos salários dos trabalhadores do conhecimento que foram deslocados? There are also fiscal implications. Também existem implicações fiscais.
They're paying restaurants, they're going out, they're travel, and so suddenly when that base disappears, it's again your analysis is this sort of systemic and cascade kind of view of here's how these things grow. Eles pagam restaurantes, saem, viajam e de repente, quando essa base desaparece, sua análise mostra novamente uma espécie de visão sistêmica e em cascata de como essas coisas se desenvolvem. The point is, no, this is about caring for people in the broadest sense. A questão é, não, isso diz respeito a cuidar das pessoas no sentido mais amplo. We already have a country in an economic security crisis. Já temos um país em uma crise de segurança econômica. We should be strengthening systems that catch all of us. Deveríamos fortalecer sistemas que protejam todos nós. We should be thinking about creating good jobs for all of us. Deveríamos pensar em criar bons empregos para todos nós. And it should be something that unites us as opposed to divides us. E isso deveria ser algo que nos una, em vez de nos dividir. One of the motivations for writing this messy middle was to disabuse this idea that, oh, tomorrow there's going to be these gains. Uma das motivações para escrever sobre esse meio-termo complicado foi desfazer a ideia de que amanhã haverá todos esses ganhos. Everyone in society is going to get this really big, fat check. Todos na sociedade vão receber um cheque realmente grande e gordo. If you write a check big enough to cover the salary that was lost by a software engineer for everyone in society at a time where code just proved essential work is literally essential for the economy and society functioning. Se você emitir um cheque grande o suficiente para cobrir o salário perdido por um engenheiro de software para todas as pessoas da sociedade, em um momento em que a Covid acabou de provar que o trabalho essencial é literalmente essencial para o funcionamento da economia e da sociedade. That just completely changes the rest of the job market in a way that doesn't really work. Isso muda completamente o restante do mercado de trabalho de uma maneira que realmente não funciona. You lose the incentive to have a labor market in the first place. Você perde o incentivo para ter um mercado de trabalho em primeiro lugar. But where is this money coming from? Mas de onde vem esse dinheiro? There's that labor distortion that I wanted to point out. Existe essa distorção no mercado de trabalho que eu queria destacar. There's a real aversion to it. Existe uma verdadeira aversão a isso. The public is eyes wide open. O público está de olhos bem abertos. They watch the behavior, not the rhetoric. Eles observam o comportamento, não a retórica. And to be told, don't worry about this potentially very painful period ahead, because what's coming is this universal high basic income. E dizer às pessoas, não se preocupem com esse período potencialmente muito doloroso que está por vir, porque o que está chegando é uma renda básica universal elevada. I think the public has a lot of skepticism. Acho que o público tem muito ceticismo. There are a lot of subtle elements here. Há muitos elementos sutis aqui. There's a frame we often invoke in our work by the author Luke Drago and Rudolph Lane of The Intelligence Curse. Existe uma estrutura que frequentemente invocamos em nosso trabalho, proposta pelos autores Luke Drago e Rudolph Lane, sobre a maldição da inteligência. Now you've got some government revenue coming in. Agora você tem alguma receita entrando para o governo.
Is there any incentive to invest in the development, education, childcare, healthcare of your people? Existe algum incentivo para investir no desenvolvimento, na educação, no cuidado infantil e na saúde da sua população? And the answer is like, no, not really. E a resposta é algo como: não, não realmente. There is just more embedded and layered risks here. Há simplesmente mais riscos incorporados e sobrepostos aqui. I think there's just generally a massive, very daunting existential challenge. Acho que, de modo geral, existe um enorme e assustador desafio existencial. What does the state need of us? O que o Estado precisa de nós? I wonder what's their purpose. Eu me pergunto qual é o propósito deles. What do they strive toward? O que eles buscam alcançar? How do they feel they're needed and they matter? Como eles sentem que são necessários e que têm importância? There's all these issues, let alone these questions of, as a society, how do we function? Existem todas essas questões, sem mencionar as perguntas sobre como nós, como sociedade, funcionamos. How does the democracy hold? Como a democracia se sustenta? Lots and lots of complexity there. Há muita, muita complexidade nisso. I just think some of this soothing message from Silicon Valley that don't worry just trusts us through the messy middle because we promise there's a new Garden of Eden on the other side and it's a utopia. Eu simplesmente acho que parte dessa mensagem tranquilizadora do Vale do Silício, não se preocupe, apenas confie em nós durante o meio-termo complicado, porque prometemos que existe um novo jardim do Éden do outro lado e que será uma utopia. É problemática. I think that's a really scary premise for the country. Acho que essa é uma premissa realmente assustadora para o país.